aí, caros alunos da Escola Graciema, vamos para mais uma videoaula, porque é hora da história. Vamos lá? Queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos agora para uma aula para sexto ano com o tema pré-história. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Aqui nós temos as nossas canetinhas, o nosso espaço para trabalhar, então vamos iniciar. Como vocês bem sabem, o tema pré-história já foi trabalhado com vocês durante parte do primeiro bimestre, antes dessa quarentena. E agora nós vamos retomar esse tema como uma forma de revisão para vocês, junto das atividades que vocês precisarão fazer, ok? Então vamos lá. Eu vou tentar aqui fazer rapidamente um mapa para a gente entender melhor essa questão toda da pré-história, para a gente iniciar a nossa aula, tudo bem? Então tenha um pouquinho de paciência até eu desenhar o mapa aqui. Então vamos lá? Então eu vou começar desenhando o continente africano, para que fique melhor para a gente entender. O continente asiático, seguido aqui do continente europeu, ok? Então vamos lá, ó. Continente africano, continente europeu, continente asiático, muito bem. E aqui nós vamos desenhar algumas ilhas, como já é de costume eu desenhar na sala de aula. E aqui a Austrália. Claro que não está igualzinho, porque nem é a nossa ideia aqui. A ideia é que fique somente mais compreensível para vocês. Então aqui nós temos a Oceania, a Ásia, a Europa e também a África. E vamos desenhar aqui a América, né? Por que não? Vamos desenhar a nossa América aqui, ó. Vamos lá. Desenhando a América. Muito bem. Bom, vamos compreender o seguinte. Se nós entendermos, obviamente, claro, retirando aí algumas teorias muito loucas de que a Terra seja um plano simples, né? Se nós entendermos que a Terra seja redonda, então vocês muito bem sabem que essa parte aqui, ó, vou até fazer em vermelhinho para vocês, essa parte aqui se une a essa parte aqui, ok? Essas regiões são chamadas de... Essa parte que liga essas regiões são chamadas de Estreito de Bering. É importante entender isso aqui para a gente poder entender a pré-história. Então vamos lá. Vamos começar pelo seguinte: o que é pré-história? Embora o nome diga sobre uma fase que veio antes da história, justamente devido a uma forma preconceituosa de se chamar, de se pensar história, pré-história é um momento importante na história da humanidade. Então é a primeira fase do que a gente conhece como história da humanidade. E é nessa fase que os agrupamentos humanos, que os seres vão evoluir e se tornar seres humanos, ou seja, nós vamos ser descendentes, nós somos descendentes dos homens, das mulheres que viveram na pré-história, há mais ou menos 100, 200, 300 mil anos atrás, ok? Para a gente entender isso aqui rapidinho, pré-história então é o primeiro período da história da humanidade. E onde surgiu, onde começou, né, toda essa brincadeira aqui, onde é que o homem apareceu primeiro? Segundo as pesquisas, né, os sítios arqueológicos encontrados, os primeiros agrupamentos humanos surgiram aqui na África, é isso mesmo. Então todos nós somos descendentes de seres que surgiram na África. Os primeiros agrupamentos humanos surgiram aqui no continente africano. Ah, professor, mas como que a gente sabe sobre isso? Muito simples. O fóssil mais antigo encontrado de seres humanos, ou os fósseis mais antigos encontrados, foram encontrados justamente nessa região da África. E depois, né, claro, obviamente, foram encontrados outros fósseis em outras regiões. Então, vocês podem ver as flechinhas aqui, que outros fósseis foram encontrados em diferentes épocas. Olha lá, ó. E aos poucos, né, com o passar de milhares de anos, os seres humanos foram
que a gente não chamava nem de seres humanos, né? Nós chamamos de hominídeos. Eu vou anotar aqui para vocês não esquecerem, hominídeos. Então, quando nós falarmos de agrupamentos que viveram durante a pré-história, nós vamos chamar de hominídeos. Uma pergunta que muita gente faz: professor, mas e aí, o homem veio do macaco? Não, o homem não veio do macaco, ok? O homem não vem do macaco, senão seria muito simples, seria como pegar um macaco por aí, treinar esse macaco e ele viraria homem. Olha só que mágica legal, mas não é bem assim que a coisa toda funciona. Então vamos lá que eu vou até explicar isso para vocês. Os seres humanos não vieram dos macacos, os seres humanos vieram de um grupo que nós chamamos de primatas. Então existia um grupo, esse grupo viveu justamente nessa região aqui que eu mostrei para vocês, na África, tá? No continente africano, e esses agrupamentos, justamente depois da era glacial, da segunda era glacial, esses agrupamentos começaram a se dispersar. E ao se dispersar, eles se dividiram e foram para determinados lugares. O que acontece, né? Até a teoria do Darwin conta isso. Conforme você vai para diversos lugares, a forma de adaptação que você tem é diferente. Vou dar um exemplo simples aqui. Se você sai do Brasil e você vai morar, por exemplo, no Japão, se você voltar daqui 10 anos, você terá absorvido a cultura japonesa. Se você for para os Estados Unidos, você terá absorvido a cultura norte-americana. Então nós nos adaptamos segundo os lugares que vamos, ok? Então desses primatas aqui, um desses grupos deu origem ao que a gente entende como macaco, outro ao orangotango, outro ao gorila, ao chimpanzé e outro ao que a gente chama de hominídeos. Hominídeos, ok? Esses hominídeos é o que dá origem ao humano, ao Homo sapiens sapiens. Ou seja, nós não viemos dos macacos, como muita gente diz por aí. Nós viemos dos hominídeos, que são parentes distantes dos macacos, porque justamente vieram do mesmo ser. Deu para entender? Acredito que sim, né? Vamos voltar no nosso mapa, então. Aqui nós temos o nosso mapinha, que eu fiz para que vocês entendessem. Conforme o mundo foi mudando, as alterações climáticas foram acontecendo, a escassez de alimentos foi aparecendo, esses hominídeos, esses agrupamentos, foram se dividindo para várias regiões. E nessas regiões, eles deram origem a vários agrupamentos com diversos níveis evolutivos. Desse jeito aqui que eu coloquei para vocês as setinhas, tudo bem? Isso tudo entre lá 500, 1.000, 300, 1.000 anos antes de Cristo. Eles vieram povoando toda essa região aqui. Professor, mas e aí? Como que surgiu o pessoal aqui na África e hoje nós temos gente, por exemplo, aqui na América, né? Quando os europeus chegaram aqui, por exemplo, lá em pouco antes de 1500, como que havia nativos nessa região? Então vamos tentar explicar. As teorias explicam de duas formas. Os seres hominídeos saíram dessa região, vieram pela Ásia, povoaram a Europa e passaram, lembra que eu falei aqui do Estreito de Bering? Eles passaram aqui por cima, porque essa área era muito congelada. Então eles tinham uma ponte aqui que permitia passar para cá. Então eles faziam esse caminho aqui, vinham pelo que a gente chama de Canadá hoje, Estados Unidos, descia pela América Central, América do Sul e povoavam essas regiões. Então foi dessa forma que tudo aconteceu. Existe uma outra teoria, que eles vieram aqui pela Oceania, chegaram à Austrália e daqui, como vocês sabem, a Terra é redonda, daqui passou para cá, tá vendo? Então são duas teorias que estão aí, que existem e que, por meio de vestígios arqueológicos, de fósseis e tudo mais, são comprovadas. Então esse é o caminho, sendo que a mais provável, obviamente,
é essa teoria pelo Estreito de Bering. E assim eles passaram a povoar todo o planeta. Ok? Então vamos lá, recapitulando. Falamos que os hominídeos surgiram na África. É assim que começa a pré-história. Que a pré-história é um período fundamental da história da humanidade, porque é um momento de grande evolução na história das espécies. Falamos que eles povoaram, saíram da África, passaram pela Europa, pela Ásia e vieram para a América. E agora nós vamos falar de 3 períodos clássicos aqui para finalizar a nossa aula. Tudo isso que eu contei para vocês ocorreu dentro de um período de tempo. Esse período de tempo nós vamos colocar aqui aproximadamente 300 mil antes de Cristo, ok? E esse período foi até mais ou menos 5 mil antes de Cristo. Ou seja, todo esse período aqui nós chamamos de pré-história. Todo esse período. Esse período é dividido em 3 fases, ok? 3 fases. Vamos lá, pela fase que é maior, para uma fase menor e para uma fase menor ainda. Quais são essas 3 fases? Expliquei na sala de aula. Período paleolítico, período neolítico e o último período, a idade dos metais. O que tem de importante aqui nesse período? Nesses períodos, se a gente pegar daqui para lá, que é o que o tempo vai passando, os seres humanos, ou vamos melhor dizendo, os hominídeos, vão se tornando mais evoluídos. Claro que existiam grupos que eram mais evoluídos que outros e que coexistiam, ou seja, viviam ao mesmo tempo, tá? Esses grupos viveram durante essas fases aqui, ó. O Paleolítico nós chamamos também de Antiga Idade da Pedra, ou Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque as ferramentas de caça que eles utilizavam tinham formato de lascas, ou seja, não eram feitas por boas técnicas, não tinha tanta tecnologia assim. Já do Neolítico, nós vamos chamar de Nova Idade da Pedra ou Idade da Pedra Polida, tá vendo? Aqui, ó, lascada. E aqui, polida, muito bem. Ou seja, para fazer essa pedra polida para poder caçar, tinha-se que ter uma tecnologia muito superior, tá? Então aqui nós vamos ter um salto tecnológico e evolutivo, obviamente. E aqui nós vamos ter a Idade dos Metais, onde os homens começaram a controlar os metais. Pessoal, por hoje é só, nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. E aí, pessoal, acharam que havia se livrado de mim, não é? Mas fiquem atentos às atividades, mandem as atividades pelo WhatsApp, façam no DemandaNet e sigam as orientações que o professor passar para vocês. Um grande abraço e até a próxima!